a realidade é o que é. Você querer mudar o que é quase você querer brigar com Deus. Eu aceito a realidade. A partir dessa aceitação, eu faço o meu melhor, de acordo com os meus valores, com a minha intenção, com aquilo que eu quero construir como propósito. Aí eu não sou vítima. Eu sou protagonista, porque eu sei que a partir disso que é dado, a partir dessa chuva que caiu e eu não vou poder correr no parque, eu vou ver um filme, eu vou ler um livro, eu vou meditar, mas eu sou protagonista, senão eu fico assim, não fiz, não fui de novo na cadeia, porque tava chovendo, não posso. Você é o criador real da sua realidade, e não de uma forma superficial, de pense e realize, mas assim, não, se eu me conscientizo que eu sou essa criadora da minha realidade e começo a me sentir como tal, a minha frequência vibracional muda. E tudo ao meu redor muda também. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela We Mystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por esta jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver acompanhando o nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, convido que rapidamente corra no nosso canal do YouTube e veja com quem nós estamos aqui hoje. E antes, não se esqueça de seguir, a nossa página, de ativar os sininhos das notificações. Toda semana a gente tem episódio inédito aqui do podcast. A gente quer dar as boas-vindas para um papo hoje de autoconhecimento, autodesenvolvimento, para a terapeuta Camila Moreno. Tudo bem, Camila? Oi, Vivi. Tudo ótimo. Um prazer enorme estar aqui, viu? É um prazer nosso. Nossa, é sempre bom, quando a gente encontra pessoas assim. Eu tava dando uma olhadinha, não só na sua bio, mas nas suas redes sociais. Você vivencia mesmo o autoconhecimento, né, Camila? Sim. Eu acho que desde sempre, desde muito nova. A Camila é psicoterapeuta bioenergética, Master Integrativa Coach, Instrutora de Mindfulness, técnicas de investigação dos pensamentos e cura da mente. Tem também passagens aí pela neurociência, inteligência emocional e espiritual. Isso. Quanto tempo na jornada, Camila? Olha, já fazem 25 anos, Vivi. Eu tô com 46, um pouquinho mais. O quê? Eu vou fazer 46. Parou. Para esse podcast agora. Eu faço 46. Até o Doni, que nunca olha pra cá, ele olhou pra cá. Impressionante. Esse ano eu faço 46, gente, então... Olha só. Eu comecei mesmo essa busca mais profunda, eu acho que eu tinha 18, 19 anos. E aí já comecei a me aprofundar. Acho que primeiro a gente vai buscando as respostas para aquilo que a gente está vivendo, Sim, para resolver as nossas questões pessoais. E aí, sem querer, o que não existe, coincidências, acho que tudo é muito bem orquestrado, acabei enveredando para esse caminho como terapeuta, como investigadora da mente e também alguém que trabalha com esse lado da inteligência emocional, espiritual, também em empresas, Então, eu tenho 2 pilares. Ai, que bacana! Eu trabalho com indivíduos e executivos, líderes dentro do universo corporativo. E quando você começou essa jornada, eu sempre brinco aqui com os nossos queridos entrevistados que o autoconhecimento, ele nunca nos encontra em momentos muito leves ou muito... Tá tudo bem, deixa eu me conhecer hoje. Não. Foi assim com você também? Foi assim também. Eu acho que eu tive alguns marcos, na minha vida até hoje e a cada acontecimento mais profundo é um mergulho mais profundo da alma também. O primeiro foi a separação dos meus pais. Eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, e foi uma separação litigiosa, foi bem complexa, assim, porque envolve família toda, vira uma guerra. E até então eu tinha ali o meu mundo mais cor-de-rosa, sabe? Vi o castelinho de areia desabar pela primeira vez. Então, esse foi um marco, e nesse momento, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso me cuidar. De alguma forma, eu sentia que eu estava desmoronando junto com essa história. Depois eu falo um pouco disso, porque tudo é muito sobre as narrativas também que a gente conta pra gente sobre os fatos em si. Mas naquele momento eu estava muito misturada com os meus pais ainda, morava com eles. E aí eu fui procurar uma terapia e acabei encontrando uma psicóloga na linha bioenergética.
E foi maravilhoso, porque eu acabei entendendo que tinham muitos conteúdos e muitas coisas que eu estava vivendo que eu não conseguia expressar pelo lógico racional, vamos dizer assim, né? Não conseguia nem processar muito bem aquilo que eu estava sentindo, que eu estava experimentando. E o corpo começou a ser uma ferramenta para eu expressar e liberar alguns bloqueios que eu estava vivenciando. Então, a bioenergética foi esse ponto de partida. E como eu vi que aquilo estava fazendo muito sentido, e nesse momento eu tinha entrado para fazer estágio já numa empresa que trabalhava com executivos, né? Eu tinha acabado de me formar em administração, então eu escolhi essa vertente de treinamento e desenvolvimento dentro da administração. E estava numa empresa que dava cursos para líderes e executivos nessa área de gestão, estratégia e liderança, mas aprofundando muito em questões de autoconhecimento, já trazendo a questão de propósito, de intenção, de valores. Então, de certa forma, eu já estava com um pezinho aqui nesse mundo. E aí, eu tinha me formado na GV e vi que eu tinha um lugar, assim, que eu queria aprofundar na psicologia. E estava sendo atendida por essa terapeuta bioenergética que me falou que iam abrir uma turma nova para formar psicoterapeutas bioenergéticos naquele ano. Então, eu resolvi me inscrever e fiz mais essa formação de 4 anos, mas naquele momento eu não imaginava tanto atender indivíduos assim enquanto terapeuta. Eu falei, acho que eu vou usar muitos desses conteúdos e práticas na minha vivência, no mundo corporativo, mas mais do que isso vai ser para mim, essa imersão de 4 anos. Com certeza. E foi, Vivi. E aí, ali eu lembro de um momento que me marcou muito, que já foi, não sei se era no 2º ano, já estava do meio para frente, que uma das mestras ali da bioenergética pediu para a gente fazer um exercício. E nesse exercício era um que você desenhava, né, numa folha bem grande assim, o contorno do seu corpo. E nesse desenho você fazia algumas setas indicando como é que você sentia o seu fluxo de energia, onde que tinha os bloqueios mais fortes, onde que tinha mais angústia, tristeza. Então, eram canetas coloridas que você fazia ali o seu desenho, indicando isso. E eu caprichei no meu, né? Foi naquela... Cores infinitas, né? Cores infinitas. Deixa eu fazer esse desenho aqui bem maravilhoso, sempre super estudiosa. Tenho esse perfil, assim, de bem dedicada. E me chamou a atenção porque tinha uns 15 alunos naquela turma e ela foi atendendo um por um e me deixou por última. E a pessoa ia lá na frente, falava sobre o desenho, e essa terapeuta, que é a Liane Zink, maravilhosa, inclusive, ela fazia alguns ajustes e falava, olha, Vivi, presta atenção em tal coisa, talvez, né, essas setas também estejam em tal lugar, e ia dando uma orientação para todo mundo. Aí chegou na minha vez, eu tinha desenhado junto um coração, né? Sempre senti muito as coisas, assim, tenho uma compaixão muito forte, assim, pelas pessoas. E o coração era meio a minha marca registrada. Então, tava ali. Ela me pediu uma tesoura, recortou o coração do meu desenho, picotou o meu desenho, jogou no lixo e falou assim, nada disso aqui é sobre você. Então, a sua tarefa agora é ir ao reencontro de quem você é. E a sua bússola tá aqui na sua mão, é o seu coração. E eu já estava desfazendo várias camadas que eu percebia que já não falavam muito sobre mim, que eram muito as expectativas de outras pessoas, o que eu fui condicionada a fazer, porque acho que desde muito cedo a gente vai entendendo como a gente pode ser mais amado, aceito, ou fazer parte, né, da própria família, depois do círculo de amigos. Então, eu faço essa analogia mesmo, como se fosse uma cebola. E a gente tá ali naquele miolinho da cebola lá no meio, no centro, que é muito o que é a nossa essência. E a gente vai criando essas camadas. Então a Camila, criança, percebeu que se ela fizer dessa forma, ela pode se destacar, ela pode ser mais amada pelos pais, pelos cuidadores, na escola também. Só que muitas vezes a gente vai criando inúmeras camadas e a gente passa a não se reconhecer mais, né? Eu faço tanto pelo outro ou para ser visto de uma determinada forma, mas quem sou eu na minha autenticidade, na minha essência mais pura? Então, esse exercício eu brinco que foi lá atrás, né? Já fazem o quê?
20 e poucos anos, mas foi um primeiro que me fez olhar para esse lugar e falar assim, cara, eu não sei quem eu sou. De verdade, eu não sei nem o que a Camila gosta, o que a Camila não gosta. Ela tá seguindo um fluxo, né? Então, foi um primeiro marco. E aí, mergulhei mais fundo nisso do autoconhecimento. O segundo, eu já era mais velha, eu tinha 32 anos, que foi quando eu perdi meu primeiro filho, que chegou a nascer, e foi uma coisa um pouco surpreendente, assim, né? Em termos médicos, não tinha nada que justificasse, mas dentro de mim eu também sabia que naquele momento eu ia ter que ser um pilar de muita força, ter uma raiz muito profunda, várias intuições, sonhos e coisas que a gente não explica no racional, né? Com certeza. Mas eu sentia isso e foi assim, o Miguel nasceu um pouco prematuro, de 7 para 8 meses, e ele viveu 10 horas no dia que ele nasceu. Então, naquele momento, hoje, né, porque por muito tempo eu não sabia nem explicar o que eu tinha vivenciado quando a médica me contou, assim, você quer se despedir do seu filho? Eu falava, gente, eu apaguei, eu pensava que eu tinha apagado, e depois de um tempo voltado a apagado não de desmaiar, de corpo físico, mas assim, né? sair do ar, né? E hoje eu vejo que não. Naquele momento eu entrei num vazio assim, espaço, sabe? Que não, era um silêncio, assim, que permeava tudo. E mais estranhamente, né? Falar isso é muito esquisito, mas eu sentia uma paz ali naquele vazio em que eu estava. Por mais que tudo ao meu redor estivesse de novo, assim, desmoronando. E claro que o processo de luto não é fácil, porque você chega em casa, tá o quartinho arrumado, né? Tá tudo pronto, né? Pra sair, ainda sair de uma cesárea, eu tive que fazer uma cesárea de emergência. Então, a mulher também, ela tá muito debilitada, cicatriz, né? Leite, não sei o quê. E aí, você espera pelo menos sair com o teu filho, e naquele caos, você sai sem nada e ainda com esse luto para ser cuidado. Mas tive muita ajuda ou parceria, assim, espiritual também. Eu sempre tive uma conexão. Minha família é católica, mas desde sempre eu me identifiquei muito com o budismo, principalmente o budismo tibetano. Então, eu já praticava o budismo tibetano. E naquele momento foi um pilar para mim, onde eu intensifiquei minhas meditações, minhas práticas. E também, um pouco antes desse acontecimento, eu tinha tido contato com um curso chamado Um Curso em Milagres, que é não sei se você conhece, mas ele é um livro, ele é na forma de um livro, né? Ele parece uma bíblia, assim, é bem grande. E eu me deparei com esse livro, por acaso, nessa empresa que eu trabalhava, que, na verdade, não tinha a ver com esses temas, mas eu fui arrumar um dia a biblioteca, era o meu trabalho. E achei um desses livros, tinha uns 5 desses exemplares, assim, e eu fui mostrar na época para o meu chefe e falei, gente, achei muito incrível esse livro, você pode me contar o que é? Aí ele falou, olha, eu tenho alguns exemplares para distribuir, esse daí é seu, você vai descobrir o que é. E já na introdução, eram 2 médicos que contavam um pouco os dramas que eles vivenciavam em termos de relacionamento. Eram da linha da psiquiatria, outra psicóloga. E por mais que esses 2 tratassem de conflitos humanos, porque eram PhDs, assim, no tema, eu não lembro se era Harvard, era de uma grande universidade, assim, eles não conseguiam se aturar um ao outro. E eles falavam assim, um dia essa mulher falou assim, cara, não é possível. A gente trabalha com isso, PhD no assunto, e a gente não consegue se suportar. Alguém tem que me ajudar. Eu sozinha não consigo resolver isso. E ela fala que ela fez isso de uma forma tão profunda e genuína que foi quase que uma oração que ela emanou, assim, eu preciso de uma ajuda. E passou uns dias, ela começou a escutar uma voz que falava com ela. E ela, por estudar esses assuntos, ela falou, tô ficando louca. E foi procurar esse colega, que era psiquiatra, e falou, olha, eu preciso te falar uma coisa muito séria. Eu acho que eu tô ficando esquizofrênica, porque eu escuto uma voz o tempo todo falando comigo. E ele pergunta, né, mas o que essa voz fala pra você? Este é um curso em milagres, por favor, tome nota.
Falou, olha, não sei se você tá ficando louco ou não, mas eu vou te apoiar nisso. Começa a tomar nota e eu te ajudo. E aí, deu origem a esse... chama Curso em Milagres. Um Curso em Milagres. Curso em Milagres. Porque é um curso. Ele fala que não é o único, mas que é um curso para você... Um trajeto. E o que é esse livro? Foi canalizado, ele é ditado por Jesus. Como um mestre, não como algo da igreja católica, né? Bem o mestre que ele foi. Sim. Com os ensinamentos puros sobre... o que ele veio trazer pra gente, que é o quê, em última instância? A cura da nossa mente dividida. Uau! Só para começar, né? Nossa, Camila, eu acho que cada um tem a sua jornada pessoal, né? Você falando sobre essa questão do outro, né? Quando ela pega e recorta o coração e aquelas coisas. Eu tava falando sobre isso recentemente, essa semana. O quanto, e exatamente sobre a problemática do livro, os relacionamentos hoje, eles estão desse jeito. As pessoas, principalmente as mulheres, 30 a mais, eu não sei se é uma queixa que você ouve dentro do seu trabalho. Elas estão muito nessa do... o que eu tenho que fazer, quem que eu tenho que ser para ter um relacionamento saudável. Eu acho que nunca antes a gente falou tanto sobre relacionamento como atualmente. São vários termos que aparecem, né? Então, para a gente justificar o que, na verdade, é uma falta de você não se identificar. Né? Você não se aceitar do jeito que você é, vários traumas de passado e vão modelando. Isso. Quando você fala da mente dividida e todas essas coisas, quando a gente se depara com uma crença limitante ou com um trauma, e eu vou pegar o recorte do relacionamento, qual que é o primeiro passo pra gente olhar pra isso e falar assim, olha, quero curar? Maravilhosa a sua pergunta. Eu acho que o que você trouxe bem no comecinho do podcast é isso, né? Normalmente a gente vai pela dor, né? Alguma coisa que a gente vê que não tá saindo da melhor forma. Mas eu acho que um passo é a gente começar a investigar qual é a voz que a gente tem escutado com mais frequência, assim, dentro de nós. Qual que é essa guiança que a gente recebe, né? Porque a gente é muito acostumado a ouvir essa voz dessa mente tagarela que não para de falar. Pode chamar também de uma voz mais do ego, se você quiser. Mas ela é aquela voz que, desde que você é criança, começa a falar com você e até o dia que a gente desencarnar vai estar falando. E o que essa voz faz? Ela compara. Então, a gente está o tempo inteiro se comparando ou com o ideal que a gente põe para nós mesmos ou com o outro. Ela julga. Então, ela julga a si mesma e a tudo ao nosso redor de acordo com o nosso, eu chamo de livro da vida, porque desde pequena a gente vai aprendendo. Olha, Vivi, isso é bom, isso é ruim. Isso é legal, isso não é. Assim as pessoas vão gostar de você, assim não. Então, a gente vai criando esse livro da vida e a gente segue sem questionar isso ao longo, né, do nosso desenvolvimento. Sim. Então, a gente julga tudo e a todos com base nesse nosso livro. Crítica é outra voz, que é autocrítica, muito destrutiva o tempo todo e criticando a todos. E interpretação. E a interpretação é assim, né? A gente está se conhecendo aqui. Isso é só um exemplo para ver como a gente interpreta qualquer coisa que aconteça sem saber o real. Então, a gente está hoje se conhecendo, gravando podcast. Amanhã eu te vejo na rua, você passa por mim e não me cumprimenta. A minha mente naturalmente vai jogar alguns pensamentos aqui, para mim. Um deles pode ser, tá vendo? A Vivi não foi com a tua cara. Ela passou por você e não te cumprimentou. Pode ser, Vivi, que você não tenha me visto, que você esteja corrida. Independe. A minha mente aqui, né? Eu já interpretei. E daí, o que eu falo, que a gente faz? A gente projeta um filme. Igual quando a gente vai ao cinema, você assiste lá um drama e você sabe que aquilo é uma ficção, mas você se emociona, você chora, você fica, ai meu Deus. Ou um suspense, que você tá ali na cadeira, o coração acelerado. Não tem nada acontecendo na cadeira do cinema, mas o teu corpo sente como se tudo aquilo fosse real. Da mesma forma, a gente cria essas novelas e esses filmes na nossa mente com o primeiro pensamento que passou. E isso é o nosso ego, porque pro ego,
nunca nada vai estar bom. Nunca nada vai estar suficiente. Nem você. Sempre alguém vai estar fazendo alguma coisa que não deveria. Ou alguém não vai estar fazendo o que deveria para nós. E a gente segue com essa voz nos orientando, como uma bússola, sem questionar os nossos pensamentos, sem nos dar conta de como esses pensamentos funcionam, que pensamentos eu estou tendo com mais frequência, versus a voz, que daí pode ter vários nomes, da mente correta, eu falo que é a voz da essência, que é essa voz muito mais sutil e suave, que é conectada diretamente também com o nosso coração e que sabe o que é melhor para a gente. Só que com esse ruído tão alto, como é que você vai escutar uma voz suave que fala baixinho? Daí a importância da gente fazer essas práticas. Seja uma prática de mindfulness, de respiração, de meditação. Você não precisa começar meditando meia hora, 1 hora, achando que você tem que sentar lá na posição de lótus, como o Buda. Não precisa começar assim, né? Tem várias formas de você fazer esses exercícios que é para você ir conhecendo quem é essa minha essência, né? E que voz é essa que traz tantas crenças que nem são minhas, que traz traumas e outras coisas, e aquilo lá parece ser a Camila, né? Mas isso não é a Camila. Isso é o ego da Camila que quer protegê-la dos perigos, porque o ego tem um pouco essa função. Ele protege a criança, porque ele não quer que a criança morra, em última instância. Mas a gente precisa aprender a identificar isso, porque ele nos leva por caminhos que não é o nosso propósito. O propósito é uma palavra que eu acho muito ampla, assim, mas não tem a ver, às vezes, com os nossos objetivos. A gente segue uma vida que, de repente, você para e fala, pera lá, nada disso está fazendo sentido. E como entram os relacionamentos aqui, né? O relacionamento, para mim, ele é o treino perfeito. Perfeito pra gente se reconhecer essa nossa essência, reconhecer onde é que a gente está enganchando com o outro, o que é nosso, que está expresso pelo outro, como um espelho pra gente. Então, qualquer relacionamento, até esse curso em Milagres, ele fala que existem 2 tipos de relacionamento. O relacionamento especial e o relacionamento santo, né? Que é o relacionamento... O especial é a gente se achar muito especial, né? Então, a gente está sempre buscando que o outro faça algo que a gente quer, em qualquer relacionamento. E quando não faz, muitas vezes eu me coloco na postura da vítima, porque a culpa é do outro. É o outro que não está conseguindo corresponder, o outro que está... Não tô falando nem de relacionamentos num nível mais sério, abusivos e tal. Ainda assim, aí tem uma investigação, mas eu não vou entrar nesses, que eles são mais delicados. Mas nos nossos relacionamentos mais íntimos, seja com mãe, com pai, com filho, com parceiro, cônjuge. Ali é onde os perrengues acontecem. Por quê? Porque a gente pensa assim, né? Como é que essa pessoa, tipo meu marido, tá me falando uma coisa dessas? Ela que tem que me conhecer profundamente, como é que ele tem coragem de falar isso de mim, por exemplo? Então, é sempre assim, pra gente, o foco tá no outro. Mas se o meu marido me falou algo que me incomoda profundamente, que não me cai bem, onde tá a minha investigação? Em algum nível mais profundo, não no racional, mas mais profundo, eu tô acreditando no que ele tá me falando. Tá conectando com uma crença limitante minha. Tá conectando com uma ferida minha. Assim como mãe também. Se minha mãe até hoje, se ela falar, Camila, você, não faz nada direito. Poxa, calma lá. Tenho quase 46 anos. Fiz tudo isso na minha vida até hoje. Eu sei que eu faço as coisas direito, né? Posso dar uma escorregada, mas se aquilo que ela tá me falando me deixa mal, me deixa... Calma, então a Camila, em algum nível... ainda tá se confundindo aqui com uma outra voz e tá achando que ela não faz direito, que ela não é autossuficiente, etc e tal. Então, pra mim, Vivi, todo relacionamento, ele tem um lugar de espelho mesmo. E não tô falando que você precise ficar eternamente num relacionamento em que você não esteja feliz. Mas, às vezes, se antes de você resolver mudar de relacionamento, se separar, se você não faz essa investigação mais profunda, o que vai acontecer na sua vida? Vai mudar só o corpo da pessoa. Vai vir um outro. Era moreno, aparece o loiro. Ou
Empresa, a mesma coisa. Vou mudar, meu chefe, não aguento mais. Aí do homem passa a ser uma mulher. Mas os perrengues continuam os mesmos. Isso é uma maneira do universo mostrar pra gente onde que a gente precisa curar? Eu acho que sim. Eu acredito muito, assim, que a vida, ela não erra, sabe, Vivi? Nossa, essa é uma frase muito forte. Eu acredito nisso, assim. Muito forte. A vida, eu já tinha ouvido ela em algum momento e você ter trazido ela hoje, eu considero um sinal também do universo. A vida não erra, nossa, é de uma fortaleza muito grande isso. Eu penso muito nisso. E é uma dança, né? A gente tá aqui dançando, às vezes passando pelo caos, pela ordem. Eu brinco, uma vez eu vi um livro, eu li que tem o título A Era Caórdica. Eu achei esse nome, caórdico, perfeito, porque é a nossa vida. A gente dança entre o caos e a ordem, né? E até eu enxergo no caos, porque o caos também, ele é divino. Ele tá aqui, ele tá tudo perfeitamente orquestrado. Então, como você disse, às vezes vem uma situação perrengue pra gente enfrentar, que vai mostrar o lugar onde a gente precisa evoluir, curar, né? Então, essa dança vai nos ajudando a mudar ali o lugarzinho da espiral, que a gente tá de evolução, todos nós. E tem a evolução individual e a evolução coletiva, planetária, porque tudo é uma grande teia. Eu gosto dessa imagem da teia, porque a teia, se você mexe num ponto, chacoalha no outro, né? Exato. É tudo interconectado, assim. Então, quando a gente começa a entender mais isso, e é profundo, não acho que é fácil, às vezes a gente percebe pela dor, que a gente é interconectado com tudo, que o outro tá ali para nos mostrar algo sobre a gente mesmo, porque em última instância, né, somos espelhos. Aí a gente consegue aproveitar mais a dança, sabe? Porque não é que não caia e não escorregue. Eu mesmo, foram vários tombos, mas hoje eu aprendi, opa, escorreguei aqui, primeiro eu consigo levantar um pouco mais rápido do que antes. E outra, deixa eu levantar com classe, né? Já que eu caí. E é engraçado porque quando a gente é tão autojulgador, porque é exatamente sobre isso. Você fala assim, eu levantei mais rápido do que antes. Já é um triunfo. Já é. Já é algo positivo, né? Do que demorar mais um tempão para você ficar analisando. Porque isso. Você já se recompõe. Isso que eu acho que é a grande sacada, assim, do autoconhecimento, do poder da mente. Porque quando você percebe que você consegue se observar. Quando vem uma emoção e você se observa, isso é sensacional. É isso. É exatamente isso. É você ser um observador de si. A primeira pessoa que me trouxe essa clareza, e foi nessa empresa que eu trabalhava. Lá eu li o livro O Poder do Agora. Era 2002. Vivi até hoje, as minhas amigas brincam que só eu para dar de presente de aniversário. Mas sabe o que eu descobri, Camila? Não é todo mundo. E esse livro eu também ganhei. E quando eu abri... Sabe quando você tá lendo em outra língua? Sim. Esse livro, O Poder do Agora, ele tem esse poder para não usar essas palavras. Tem esse poder. Se você não tiver no momento certo... Não faz sentido, ele né? não vai falar... Você vai falar, gente, que é isso? Exato. Nossa, exatamente. Muito surreal. Por isso que também tudo tem o seu momento. Tudo. Não adianta você querer... E aí, o que o Eckhart Tolle, né? Que é o autor, ele dizia que a chave para ele do despertar, ele tinha várias questões, inclusive bipolaridade, ele foi diagnosticado como bipolar e tudo, mas que em determinado momento ele parou, ele falou assim, eu não consigo mais conviver comigo mesmo. E quando ele falou essa frase, ele falou, calma aí, então tem dois eus? Porque se eu não consigo conviver comigo, quer dizer que tem dois eus aqui brigando. E quem que eu sou, né? E isso foi uma chavinha para essa coisa que você trouxe da autoobservação para mim. Então, quem que é a essência, né, desse personagem que tá aqui, nesse grande playground, ou nesse grande jogo, ou nessa grande Matrix, né? Eu ia falar agora. Que é isso. E aí, quando a gente se observa e a gente entende que no relativo, aqui nesse plano, a gente tem muitas coisas para fazer. Eu acho que tem muitas coisas para experimentar mesmo. Sim. E nessas experiências, como a gente, né, tem a experiência humana, a gente vai sentir dor, às vezes. O que não precisa
prolongar para muito sofrimento, mas tem a dor, tem o prazer. Então, é também um bailado nesse sentido, né? A gente tá aqui também por isso. Mas tendo a consciência de que a gente não pode se confundir com o bonequinho do jogo, né? E é desafiador, né? É muito desafiador. Você sair e, assim... Até situações cotidianas. Você trabalha, né? Para o mercado... corporativo, Uhum. Você deve encontrar muitas situações. Sim. Você fala, gente, mas é tanto livro, tanto conhecimento, e ainda, às vezes, a teia te pega. Super. E como que a gente... Não, é isso, é você cair e levantar mais rápido do que antes. Mas vivi o tempo todo. A gente brinca, eu brinco com os amigos que também estão nesse... Né, a gente chama de Mighty Companions, que são os companheiros poderosos de jornada evolutiva, né? Porque os professores. Os professores. Aí vira e mexe, um fala pro outro, nossa, capotei na reta hoje. Eu falo, nossa, eu também. E assim, é o tempo todo, né? A capotagem na reta. Mas daí qual que é a questão? A gente pode, nessa hora de cair da capotada, ir pro ego de novo, ir pra essa voz e falar, tá vendo? Ó, você não faz nada direito, quem mandou você fazer isso? Ou o outro é culpado, eu sou boa assim mesmo, não sou... Você pode ir muito rapidamente para esse lugar ou para outra, que é, tá bom, legal, o que essa situação me ensinou? Bola para frente, né? Então, essa é a mudança para mim de chave maior, de não ficar remoendo com essa mente tagarela, que vai achar mil coisas. Que vai trazer justificativa para tudo, justificativa. Né? E como que a gente aceita, que nem no livro, né, do Poder do Agora, é exatamente sobre isso. Eu não suporto conviver comigo mesmo. Como que a gente aceita que a gente é de verdade, Camila? Então, isso que é o mais louco, porque quando você realmente reconhece a essência, porque nós somos o que em essência? Seres espirituais vivendo uma experiência terrena. E o espírito é o quê? Ele cria qualquer coisa, ele é amor puro, perfeito o tempo todo. Ele vê o amor no outro também. E parece uma coisa romântica, mas toda vez que você tem esse glimpse, assim, esse gostinho de que você não é simplesmente esse corpo, essa mente que fica falando, é uma paz, Vivi, tão poderosa e perfeita, e aí você sabe que tá tudo certo. Que você não precisa fazer para ser, porque nos meus atendimentos, né, aí, isso na empresa, claro que na empresa também tem esse lugar do poder, do ego, da hierarquia. Tem muitos líderes já bem conscientes, trabalhando profundamente a inteligência espiritual. Fico muito feliz de ver isso. Mesmo a meditação, dentro de eventos empresariais grandes que eu já participei. Então, isso tudo já mostra, assim, que tá tendo um despertar, né? Principalmente por esses líderes. Mas toda vez que eu vejo, até no meu dia a dia, assim, que eu tô no meio de um aparente caos. E caos pode ser o quê? Problema de saúde, porque a gente, não importa a classe social, faixa etária, sexo, gênero, nada, mas todos os nossos problemas, eles variam. Ou você tá com um problema financeiro, ou de trabalho, ou autoestima, tá ou relacionamento. Interconectado, né? Interconectado. Mas eles vai mudando de um pro outro, né? E o que eu já percebi nessa vida? Por ser tudo impermanente, só vai mudando o tipo de desafio, por período de vida, né? Mas antes eu achava, nossa, uma hora vou, entre aspas, me aposentar, né? Vou estar lá na praia. E continua sendo impermanente. Não existe isso. Quem falou sobre isso aqui uma vez, ela falou, aceite a impermanência da vida, Monja Coen. Maravilhosa, adoro ela. Ela já esteve aqui com a gente no Meu Momento Místico. Ela, isso mesmo. E ela fala, aceitar a impermanência da vida. É isso. E aí tem uma palavrinha que eu gosto muito, que eu trago, né? Qual que é a chave para mim? Uma das grandes chaves pra gente também entender essa nossa essência divina, única, e ir surfando nesses desafios que não vão parar. É a aceitação. Mas a aceitação é uma palavra que dá uma dupla conotação, muitas vezes. Porque muitas pessoas falam, vou aceitar no sentido de ser passivo e só receber aquilo. Não é por aí. Mas é o seguinte, a realidade é o que é. Então, você querer mudar o que é quase você querer brigar com Deus,
né? Tipo, ó, não é pra chover hoje, tá chovendo. Agora eu não vou poder fazer nada do que eu tinha planejado. Então eu vou ficar de mau humor. Você vou ficar no controle de tudo. Não existe. Então eu aceito a realidade. A partir dessa aceitação, eu faço o meu melhor, de acordo com os meus valores, com a minha intenção, com aquilo que eu quero construir como propósito. Mas parte de uma aceitação primeira. Aí eu não sou vítima, eu sou protagonista. Porque eu sei que a partir disso que é dado, a partir dessa chuva que caiu e eu não vou poder correr no parque, eu vou ver um filme, eu vou ler um livro, eu vou meditar. Mas eu sou protagonista, senão eu fico assim, não fiz, não fui de novo na cadeia, porque tava chovendo, não posso. Ou porque meu chefe, não sei o quê, ou porque a economia, não sei o quê. E aí mudam-se os níveis, mas você pode culpar qualquer coisa pelo que te acontece. Claro que somos uma rede, tá tudo interconectado, então tem muita coisa que a gente precisa aprender como coletivo, né, como humanidade. Mas pensando assim no indivíduo, você é o criador real da sua realidade. E não de uma forma superficial, de pense e realize, mas assim, não. Se eu me conscientizo que eu sou essa criadora da minha realidade e começo a me sentir como tal, a minha frequência vibracional muda. E tudo ao meu redor muda também. Isso tá muito ligado, de novo, aos relacionamentos, porque... Muito. As pessoas falam muito, né? Nossa, eu como astróloga escuto bastante dentro dos atendimentos. Mas mudou, não tá mais aquilo e tal. Quem que resolveu? Eu brinco assim, quem que começou a ler uns livros aí, fez uns coisas... A partir do momento que você muda a sua frequência, o outro... Nós como mulheres, né? A gente tem muito disso. A gente quer que o homem... numa relação hétero, né? E até mesmo se for uma relação homossexual, a gente quer que o outro esteja junto com a gente. Mas cada um tem seu processo. Claro. E aceitar o tempo, né? É isso. E ver o outro mesmo como um mestre, sabe? Eu faço isso, Vivi, nos meus atendimentos individuais também, né? Então, todo dia eu me preparo, assim, para começar os atendimentos... E trago essa consciência para mim. Eu falo, nenhuma pessoa que aparecer aqui no meu consultório hoje vai ser ao acaso. Eu vou ter algo a aprender com qualquer pessoa. E não é só no consultório. É no Uber, é em qualquer lugar. Meu dia mudou. Porque a pessoa vai te falar alguma coisa e se você ouvir ativamente, porque a gente também não está acostumado e nem treinado para essa escuta ativa. Todos são mestres nossos nessa vida, tá todo mundo junto. Primeira lei espiritual da Índia, né? Olha só, exato. Todo mundo que vem é a pessoa certa. É a pessoa certa. Então, a gente aqui, isso aqui, eu já considero que cria um campo de cura. Para nós duas, não é à toa que você tá na minha frente. Talvez o que eu esteja falando também não seja ao acaso para você. E aí, a gente leva isso pra vida. E as pessoas mais difíceis, eu brinco assim, eu tenho algumas na minha vida, viu? Sim. Esse que devia ganhar o Oscar. Devia ganhar, porque tá cada vez melhor. E daí eu falo, Camila, tá vendo? Hoje você enganchou ali. Por quê? O que você precisa curar em você ainda? E vamos seguindo. Que sai do centro, né? Sai do centro. E vamos falar um pouquinho de bioenergética? Vamos, super. Explica pro pessoal o conceito. Claro. Né? E como que a gente utiliza na nossa vida nessa prática diária. Super. Bom, primeiro eu gosto muito de falar que o corpo, para mim, ele é um portal pro agora. Então, eu uso isso sempre, porque o corpo não tá no passado, nem no presente, o corpo tá aqui. Então, mesmo em situações em que as pessoas me relatam muita ansiedade, muita gente, né, com crise de pânico, enfim. A primeira coisa que eu falo é sente teu corpo. Sente tua coluna encostada no assento, teus pés no chão, porque o corpo tá aqui, ele vai te trazer aqui. Porque a gente começa a entrar em pânico porque a gente conecta com a mente, com essa mente aqui, que já está projetando o pior cenário futuro, está interpretando várias coisas e criando vários filmes de terror, de drama, aí se engancha naquilo e não consegue mais conectar com a realidade real, né, de agora. E a bioenergética, o que ela me mostra? Que ao longo da vida, naturalmente, cada um de nós vai achando suas ferramentas para sobreviver, para lidar com traumas, e o trauma não tem a ver com o evento em si, o trauma não tem a ver se o evento é grande demais. Por exemplo, o trauma pode ser um abuso, o trauma pode ser minha mãe me esqueceu um dia na escola, dentre 1 milhão de dias.
mas é como eu senti aquilo que me aconteceu. É como que eu interpretei e senti o evento. Então, todos nós temos vários traumas, né, em níveis diferentes. A gente vai se construindo em cima disso. E isso vai ficando registrado no nosso corpo, em diversos lugares do corpo. E a gente cria bloqueios de energia, que num nível mais profundo tem até a ver com os chakras, tem até a ver com a nossa energia vital, que vai sendo bloqueada. Então, se é algo mais na área mais sexual aqui, é a minha pelve, que trava, e eu nem percebo. Fico com muitas dores, mas eu fico travado. Se é mais de expressão na garganta, no peito, pessoas que são muito fechadas. Então, em vários lugares do corpo, a gente vai criando esses bloqueios energéticos que, quando a gente sustenta isso por muito tempo, isso vai até desenhando o nosso corpo. Então, você vai vendo moldando, vai né? moldando. Os corpos, eles são diferentes. E até, às vezes, com os exercícios da bioenergética, você vai mudando um pouquinho o seu próprio corpo. Porque você não precisa mais daquele estreitamento, por exemplo, né? Então, a bioenergética me ensinou isso, que eu vou, primeiro, pro meu corpo, e toda emoção também tem algo, né? Então, as dores, às vezes, que a gente sente muito nessa região, que parte para os braços, pode ter a ver com uma raiva contida. A raiva tem um movimento, né? De empurrar, por exemplo. Mandíbula, de morder. Então, toda emoção tem um porquê de estar naquele lugar do corpo. A tristeza, né? De não poder expandir, o cardíaco e várias outras. Então, a gente faz uma formação onde a gente começa a aprender a identificar essa emoção no corpo, no nosso primeiro e depois no dos pacientes que aparecem. E o trabalho é conjunto, então tem uma parte que é uma conversada de conteúdos que você consegue expressar, né, pelo teu racional, pelo teu consciente, e uma parte que são exercícios. Então, às vezes eu posso falar, eu nem vou falar para Vivi que ela precisa expressar raiva, por exemplo, porque ela nem imagina que seja isso. Mas eu posso dar um exercício para Vivi fazer. Então, eu posso ter várias almofadas, posso ter uma raquete, posso ter alguma coisa, e eu vou te dar uma frase. Então, eu pego uma frase que tem a ver com algo que a pessoa vivenciou. Então, eu falo, Vivi, pega essa raquete, por exemplo, te ensino a postura. Quando você expirar, você vai batendo essa raquete nas almofadas e fala uma frase do tipo, por que você fez isso comigo? Sabe? Aí a pessoa tá lá achando que não tá fazendo nada, né? E aí começa a vir essa energia vital. E aí a gente pega aquilo que a pessoa expressa e começa a integrar, mostrar para ela e integrar. Mas o primeiro passo é ela conseguir externalizar aquilo que tá bloqueando. E depois todo um processo de integração daquele conteúdo que surgiu ali. Então, são coisas dessa natureza. E aí eu fiz uma analogia com os processos nas empresas. E lá, por isso que eu criei a Pensea. Pensea, que é uma empresa que trabalha o pensamento, o sentimento e a ação. Pensea. Mas o que eu faço? É a gente destravar esse fluxo. Porque muitos de nós, a gente fica estagnado na parte racional. Só mental, exato. E você só pensa, mas você não consegue realizar o que você quer. Falta ação, né? Falta ação. E a pessoa é mega intelectualizada, faz muitos cursos, faz tudo, mas não sai daquilo. Outros são super do sentir. Então, eu sinto profundamente tudo o que acontece, mas não sei como canalizar aquela emoção. Sou muito emotivo, também não conecto com o meu pensamento, então não sou efetivo na minha ação. E um terceiro grupo, que são aquelas pessoas que agem, mas parecendo o Taz lá, da Tasmânia, que você faz tudo atropelando todo mundo, deixando um rastro de sangue, eu brinco. Na astrologia, a gente chama eles de Áries. Eu conheço por acaso, meu marido. E eu sou Libra. Então, Postos, que ótimo. Depois eu vou fazer meu mapa com você. Ainda quero, porque eu amo astrologia. Mas, enfim, é isso. Então, por que a gente não pode estar um pouquinho mais integrado? Claro que as pessoas, assim como você trouxe, têm as características principais, sim, né? Com certeza. Mas eu posso integrar um pouco mais. Então, eu posso usar a energia de ação, né, que eu tenho para fazer acontecer. Mas calma, não preciso passar por cima de todo mundo, né? Eu posso achar uma estratégia melhor para fazer isso. Então, a ideia era um pouco essa. A gente tirar esses bloqueios, que são em forma também de crenças, para você ter uma vida melhor, uma vida mais saudável e equilibrada.
Porque a gente sabe também, Vivi, que quando a doença se manifesta no corpo físico, esse já é o último estágio dela. Exato. O emocional já tá gritando há muito tempo. No vibracional, no emocional. Então, um pouco do que eu acho que é importante levar para as pessoas enquanto prática e conhecimento é a gente começar a se perceber nas outras dimensões. O que meu corpo já está me contando? Porque um sintoma, ele não é uma coisa ruim que nos acontece. A gente vê como um vilão. Então, assim, preciso de um remédio para acabar com essa dor de cabeça que não me deixa produzir o que eu precisava produzir. A gente esquece de ir na raiz, né? É isso. O que eu precisaria fazer? Uhum. Minha dor de cabeça tá me falando o que hoje? O que eu tô tentando controlar que eu não consigo? O que ficou mal digerido ontem para mim, no encontro com fulano? E aí, claro que depois você pode usar a medicina alopática ou tradicional para te ajudar naquele momento, mas você não acha que é aquela pílula que vai te curar, né? Aquilo ali vai ser um remédio para o sintoma e eu vou investigando a fundo o que é. Porque eu pego a analogia de um carro, né? Quando a gente está dirigindo e de repente aparece uma luz no painel do nosso carro, a gente não leva o carro no mecânico instantaneamente, e fala né? assim, olha, por favor, você pode tirar essa luzinha que acendeu aqui, que eu não gosto de olhar para o painel e ver que tem uma luz vermelha ou amarela. Você não faz isso. Você fala, me ajuda a entender, por que acendeu essa luz? É o óleo, o freio, o quê? E daí você vai o quê? Arrumar a causa. Mas com a gente, é como se a gente estivesse sempre apagando a luzinha do nosso painel. Apagando incêndios, né? Incêndio. Incêndios momentâneos. Exato. Então, para mim, é esse processo de investigação que me ensina muito sempre. Porque o corpo tá gritando o tempo inteiro. Então, começou com a bioenergética, para mim. Depois eu fiz uma formação em coerência bioemocional, que é uma outra linha de investigação que é baseado na neurociência, na física quântica e nessas filosofias não duais, né? Até no curso em Milagres, que você vai para a causa. E no fim, a causa está onde? Na mente. E no que na mente, Vivi? Numa crença. Porque a gente só sofre com base numa crença que a gente tem sobre aquilo. Como eu te falei, a realidade, ela é o que é, né? E a gente, o que a gente coloca na realidade? Um juízo de valor, se é bom ou ruim. Mas é baseado em quê? Uma crença que a gente tem sobre aquilo. Então, se a gente questiona as nossas crenças e se a gente se permite mudar algumas crenças que não estão fazendo sentido, a gente muda aquele resultado. Como diz o nosso querido Joe Dispenza, quebrando o hábito de ser você mesmo. Exato, eu adoro o Joe Dispenza, é isso mesmo. É exatamente isso, quebrando você o resumiu hábito, perfeitamente. Né? É quebrando o hábito. Como que você vai quebrar o hábito? Mudando as suas crenças, porque se você pensa desde sempre da mesma maneira, sente desde sempre da mesma maneira, como é que você vai querer ter um resultado diferente naquilo que você faz? O futuro é totalmente previsível, né? Totalmente. É isso. Camila, quando a gente pensa... você usa o termo, achei até muito, muito bem colocado, inteligência espiritual. Sim. A inteligência espiritual, pelo menos na minha visão aqui, né, tentando entender, ela parte de uma espiritualidade sem dogmas. Exato. Certo? Então, são as forças divinas que acabam nos auxiliando nesse processo de expansão. Perfeito. Como que você consegue, talvez, lidar com algumas dúvidas sobre inteligência espiritual e religião e colocando a espiritualidade dentro das caixinhas? Perfeito. Até, Vivi, eu demorei muito tempo. Acho que eu coloquei no meu Instagram recentemente. Jura? Porque eu tava sentindo que eu precisava sair do armário, sabe? Falei, não adianta eu ficar disfarçando o que eu quero falar. Porque como eu trabalho muito no universo corporativo, eu sempre fui muito por essas linhas que são formações minhas, da neurociência, da física quântica. Então, o Joe Dispenza, ele traz elementos que eu falo para as pessoas. Olha, por A mais B é assim. E fica mais fácil de entender e de tirar um pouco essa mistura que se faz. Porque espiritualidade não tem a ver com dogma. Mas posso te falar que quando eu comecei a ler Joe Dispenza e vi que ele trata da espiritualidade, para mim foi, não é só ciência, não é só exata. Também dá um estranhamento. Falei, gente, tá falando aqui de divino. É isso mesmo, é isso mesmo. Porque é isso, nós somos vibração também.
somos seres espirituais e vibracionais. Então, quando a gente começa a entender e ter, claro, essas ferramentas da própria física quântica ou da neurociência nos explicando algumas coisas, fica mais fácil de você mostrar para a pessoa que aquilo não tem a ver com religião. E independe, você pode ter a religião que você quiser, tá tudo certo, né? Então, eu levo para as empresas, por exemplo, a primeira pensadora que falou sobre isso, agora me fugiu o nome dela, eu tive contato muito cedo com ela, Dana Zohar. Foi um livro que eu li lá atrás, nos anos 2000 e pouquinho, que ela já falava de inteligência espiritual. Na época em que a gente ainda estava com o Daniel Goleman trazendo a emocional, né? Porque também foi uma virada de chave. Foi, com certeza. Todo mundo só inteligência lógico-racional. Exato. Depois vem, não é só inteligência lógico-racional. Existem 11 tipos de inteligência. Tem a sinestésico corporal, tem a emocional, tem várias outras, né? E aí a Dana Zohar trouxe essa espiritual que para mim já foi assim, uau. É isso, por quê? Dentro da inteligência espiritual, o que eu falo? Número 1, de presença. Você estar na presença pura, que é o mais difícil, se a gente estiver na presença o tempo todo, a nossa vida vai fluir magicamente como uma maravilha. A gente não precisa fazer roteiro de nada, a gente não precisa pensar no que a gente vai falar. Por isso que eu até acho bom que quando eu não vejo o roteiro, eu falo, não é por acaso, porque se eu estiver na presença, o que for necessário para esse campo aqui vai vir. Vai vir. Eu não preciso ficar programando. Eu já tenho a minha base. Não é que a gente não se prepara. A gente está se preparando durante a vida, né? Fazendo também as nossas formações. Mas o que a gente não aprende a fazer? Estar 100% presente, fazendo o que quer que seja. Com certeza. Que é o mindfulness. Então, nas empresas, me perguntam, como eu posso produzir mais? Porque são essas as perguntas, né? Como eu posso gerar mais resultado? Fazendo menos. Só que ninguém quer ouvir isso, entende? É fazendo menos, é você estando na presença. Quando você está realmente na presença, a gente entra em coerência cardíaca, que é quando o nosso coração e o nosso cérebro, eles estão, vamos dizer assim, em harmonia. Então, quando você tira uma foto dos batimentos do seu coração em coerência cardíaca, você vai perceber que as ondas, elas são harmônicas, né? E o que isso significa? Sempre se soube que o coração e o cérebro têm muitas conexões. Sim. Mas antigamente, a gente acreditava que essas conexões, na maioria delas, vinham do cérebro para o coração. Então, era como se o cérebro desse o comando para o coração. Recentemente, os pesquisadores da HeartMath, que é o instituto na Califórnia, que faz essas pesquisas, perceberam que mais de 80% dessas conexões são no sentido do coração para o cérebro. Então, tudo acontece primeiro no nosso sentir. E isso que dá o sinal para o cérebro. E se a gente está em coerência cardíaca, que é esse estado de presença e harmonia, o que vai acontecer? O coração, ele ativa as áreas do cérebro ligadas com pensamento estratégico, autorregulação das emoções, e foco e concentração, e uma série de coisas que vão trazer, obviamente, mais resultado em qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Não é só numa empresa, mas é num relacionamento, é em tudo. Ele já é considerado o terceiro cérebro, né? É o terceiro cérebro. E por isso que eu falo. Então, eu vou falar assim, o que é inteligência espiritual? Primeiro, presença. Se a gente está na presença, a gente está em contato com essa parte divina. Às vezes eu não uso esse termo nas empresas, mas assim, a gente está em contato com a nossa essência. Se a gente é, por essência, um ser co-criador da realidade, que é amor puro, a gente está nesse estado, na presença, fazendo muito melhor com menos, não tem esforço. Não tem esforço. Quantas vezes a gente vê a nossa vida, a gente se esforçando para fazer as coisas, se desdobrando, acabando esgotado. Saúde, vai lá, burnout, síndrome do pânico e tantas outras coisas. Não tá no flow. Não é para ser assim. Então, se tá acontecendo isso, eu não tô conseguindo estar na presença. E aí eu vou tirando aquelas camadas que eu falei da cebola, que vão me dizendo o que eu acho que eu tinha que fazer para ser vista. O que eu acho que a Camila teria que servir para ser amada. E aí eu chego nessa essência que já tem toda a informação ali.
Então, primeiro a presença. Depois eu falo um pouco de senso de propósito. Eu acho que propósito está um pouco desgastado em termos de nome. Muita gente falando e dando outras conotações, Exato. né? Explicando de algumas coisas que não são bem assim, né? Exato. Mas eu trago mais para um lugar assim, sabe? Qual que é meu grande objetivo na vida? Será que eu estou escutando essa minha voz do entusiasmo? Porque entusiasmo, achei lindo quando eu vi que a palavra é enteos, é ter Deus dentro. Então, o nosso entusiasmo, ele nos mostra onde está Deus guiando. Sensacional. Que lugar que a gente vai agora? Se a gente para antes e projeta, vamos dizer, essa pergunta, né? É libertador. É libertador. Porque daí não resta dúvida. Você sabe, a cada escolha que você for fazer, se você estiver na presença, você vai saber onde teu entusiasmo está te guiando. Mas daí tem uma regrinha que eu falo. Então, eu sei onde está meu entusiasmo. Eu tenho que fazer o melhor que eu posso seguindo o meu entusiasmo sem me preocupar com o retorno imediato. Então, assim, resolvi abrir meu Instagram. Tá bom. Vou postar lá os conteúdos que estão me entusiasmando. Não adianta eu ficar lá, quantas curtidas? Aumentou o seguidor. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Porque não importa, talvez para mim, o meu grande objetivo na vida seja levar isso para 1000 pessoas. E eu vou estar muito feliz fazendo isso. E para você, seja ter 2 milhões de seguidores. Então, não é essa comparação. Porque a gente fica, né? Na comparação. Mas aí volta a olhar para o externo, né? Exatamente. E na presença, você elimina esse ruído. Então, eu sei o que eu tenho que fazer. Independe do resultado externo. Porque aquilo vai me trazer resultados muito mais sustentáveis. Porque a gente não acha que a gente sabe o que é melhor para nós. Então, você fala, por exemplo, técnicas de visualização, né? Já vou visualizar aquele trabalho que eu preciso entrar, fazer aquele contrato, morar naquela casa, casar com aquela pessoa. E daí minha vida vai estar perfeita. Você não sabe, os planos divinos podem ser infinitamente melhores do que aquela casa, aquele trabalho, só que a gente não tem nem condição de imaginar. Sim. Então, esse soltar na presença e estar em contato com esse senso de propósito, então, tá alinhado com os meus valores, com a minha ética. Então, eu vou lá e sigo o meu entusiasmo e entrego. O ato de soltar é um ato de confiança extrema, Camila? Extrema. Na vida, no que a gente falou, que a vida não erra. Eu tenho que acreditar que a vida não erra. E que a gente está aqui, sim, para ser feliz. Mas a felicidade não é essa felicidade que a gente construiu para nós mesmos, que é uma felicidade baseada em conquista, em status, em poder e com uma premissa de escassez, né? Que só tem lugar para poucos. Não é? É uma felicidade que você mede pelo estado de paz do teu coração. Então, estar em paz, para mim, é estar feliz. Toda vez que eu vou, por que eu estou tão agoniada, angustiada? Alguma coisa não está coerente com quem é a essência da Camila. Então, deixa eu investigar minhas decisões, né? Que voz que está me fazendo decidir? É a voz da essência ou é a voz do ego? A vida não erra, tá aí. Eu acho que pode até ser o nome desse episódio. A vida não erra, é maravilhoso. Pode, é muito. Maravilhoso. É um treino, né, Vivi? É um treino, com treino. certeza. Bom, chegamos ao nosso final aqui dessa conversa maravilhosa. Camila, eu queria que você, por favor, falasse dos seus projetos, de tudo que você faz. Deixa o arroba para todo mundo. Eu vou começar a colocar muito mais coisa lá no Instagram, que é o meu principal canal. Então, tem o @pensea. Né? Pensea. De pensamento, sentimento e ação. Então, é @pensea.co. E tem o meu pessoal, que é o @camicmoreno. Ok. E ali eu vou divulgar mais também os trabalhos, tanto os corporativos, quanto as mentorias e os trabalhos individuais. E também vou te convidar, Vivi. Eu quero muito ter você comigo, viu? Jura? Com certeza. A gente tem muito pra trocar linda. e aprofundar. Vamos conversar, com certeza. Vou te mandar já também. tá aceito. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço, foi incrível. Eu realmente acho que nada é por acaso. Ultimamente eu venho fazendo um exercício que é centelha divina, meu eu superior.
me guia, me mostre. É isso mesmo. Né? São as perguntas maravilhosas que a gente faz pro universo todos os dias. E uma pergunta que eu sempre faço, Vivi, até pra encerrar. Na dúvida, pergunte o que o amor faria nessa situação. Nossa, maravilhoso. Principalmente naquela situação de caos, né? Exato. Aquela coisa que você não consegue controlar. O que o amor faria nessa situação? Nossa. É sobre isso, né? É um treino pra mim também, diário. Diário. Camila, a WeMystic, além de produtora de conteúdo, a gente tem uma loja de produtos de bem-estar, né? De conexão com tudo isso que a gente faz e tudo isso que a gente é. E a gente queria... Ai, gente, te presentear. E eu já sei o que é aqui. Ela não tava sabendo disso. Não mesmo. Repete essa sua última frase, por favor. O que o amor faria nessa situação? Abre. Ah, não, gente. Ai, meu Deus. Ai, gente. Olha que o amor... É o amor. O que o amor faria. Eu até me emocionei aqui, hoje. Olha, gente. Não tá nem em peixes a lua, olha, mas a gente tá... Nossa, Vivi. Você acredita? Esse podcast, gente, eu não tenho nem palavras. Esse é um de patchouli. Amo, eu levo sempre na bolsa. É, pra dar aquela reconectada no dia a dia, né? Isso é maravilhoso. Gente. Parece que a gente... Parece que não combinamos. É verdade. Olha, foi muito incrível. Obrigada. O amor faria tudo isso. Não é? Adorei. É isso. É sobre isso. Obrigada, Vivi. Eu que agradeço. Estaremos juntas ainda. Com certeza. Gostou desse episódio? Já compartilha com todo mundo, porque, olha, foi forte, viu? Quanta palavra poderosa e pra gente levar aqui pra vida. E semana que vem estamos de volta com mais um episódio inédito. Um beijo, um abraço e até lá.